Os últimos episódios do Dominó serão gravados em vídeo e se queres assistir à gravação, entra em clubinho.pt, segue as pistas que vou dar aqui e participa no concurso. No final deste episódio vou dar mais uma pista e atenção que estamos a falar apenas de um só caso que já foi abordado no Dominó. Boa sorte! Na madrugada de 11 de outubro de 2016, em Aguiar da Beira, 2 agentes da GNR são abatidos a tiro e durante os primeiros raios do dia, um casal é também friamente assassinado. O autor dos crimes foge e, por esta altura, ele ainda não sabe que António Ferreira, um dos guardas, sobrevive milagrosamente, apesar de ter sido baleado na cabeça e enterrado vivo. Esta é a história do sobrevivente e herói desta noite e do homem vil que ceifou a vida a 3 pessoas, pelo menos. Bem-vindos ao Dominó, um podcast da AMC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. O Canto do Galo. É este o título do livro da autoria do sobrevivente António Ferreira, onde ele relata na primeira pessoa o inferno pelo qual passou. António descreve ao detalhe o dia que mudou para sempre a sua vida e o tornou refém da dor, de pensamentos, imagens e emoções tão incapacitantes que o levaram a questionar o seu sonho, a sua grande paixão, ser polícia. E ninguém tem o direito de nos tirar a paixão, muito menos a vida. Mas isso pouco importa ao homem por trás de tanta barbaridade. Durante quase um mês, o país procurou Pedro Dias, o piloto sem carta, o pilha-galinhas, o homem forte, alto e carismático que se encontrava naquela terça-feira de madrugada, estacionado dentro de um carro, à beira de um hotel em construção. Num outro ponto da vila de Aguiar da Beira estão os guardas da GNR, António Ferreira e o seu parceiro, Carlos Caetano. É só mais um turno de trabalho, o turno da noite. A zona onde se encontra o hotel, em construção, é totalmente isolada, mas com alguma frequência noturna, nem que seja pelos encontros românticos fortuitos ou pessoas a roubar material de construção. A equipa do Dominó esteve inclusivamente no terreno, onde até conhecemos o dono do investimento, que se queixou muito que naquela altura lhe levaram tudo, material, até tampas de esgoto, quadros elétricos, e eu gravei sorrateiramente e fiz uma compilação desde o primeiro encontro até ao convite para jantar. De todas as vezes que falámos de Pedro Dias, ele era evasivo ou mudava de assunto. E onde é que o carro estava estacionado? É? Do Pedro Dias? Mas o Pedro Dias foi para aquele lado. A grande desgraça é que isto já foi roubado 5 vezes. E lá embaixo, nós temos lá embaixo outro balneário, destruíram tudo. Olha, quando o Pedro Dias, a gente vinha aqui, à noite, deixávamos as coisas arrumadas. Deixa estar, não precisamos de luz, a nossa vista habitua-se à noite. Olha, as tampas de saneamento roubaram tudo. Quadros elétricos, tudo. Credo. Ui, nada, não havia aqui nada. Cuidado. Mas que é para a drogaria ou quê? Pois, para vender. Eu não tenho que nasci, eu fui educado, não se falava nisso. Agora, estás sem paz, é tudo. Não, eu quero que vocês saiam, que é para puxarmos fecharmos o cadeado lá além. Mas eu tenho muito gosto, temos de fechar o jantar e a guiar. Tenho? Então, se vocês vierem para dar uma notícia que seja verdadeira. Não, deixe estar. Não, nós temos de ir andando. Ela tem o seu filhote à espera também. Pronto. Não é. Ok, não interessa também. Obrigada. Depois de meia hora de visita guiada ao futuro hotel, que ainda era só um esqueleto, que há mais de 10 anos está a ser construído, e depois de um convite para jantar, conseguimos finalmente saber o nome do empresário. Gumercindo. Ao pesquisar, descobrimos que Gumercindo esteve a ser investigado por alegada corrupção e de que forma, enquanto decorriam procedimentos relacionados com os seus investimentos, o empresário teria supostamente tentado oferecer queijos a um secretário de Estado. Queijos? É original, não vou mentir. Possivelmente pela fama dos furtos e por ser igualmente uma zona onde tinham estado a ocorrer diversos focos de incêndio, o patrulhamento da GNR passou por lá naquela madrugada. Até porque aquilo fica num alto e tem uma boa vista para o horizonte, por isso é normal os agentes passarem por ali.
Carlos Caetano, António Ferreira e Vítor Silva são os guardas que se encontram de serviço naquela noite. António e o Carlos, parceiros há 8 anos, saem em patrulha pelas ruas e caminhos de Aguiar da Beira, como tantas outras noites. Desconhecem, no entanto, que este será o seu último turno. Carlos tem 29 anos, é bastante jovem, tem olhos azuis e é ele quem conduz. Já António, nos seus 41 anos, com mais experiência, segue no lugar do Pendura, num Skoda Otávia, o carro da patrulha. Reparam que junto ao Hotel das Caldas da Cavaca está uma carrinha Toyota. E ainda não sabem, mas é onde está Pedro Dias. Os guardas estacionam uns metros atrás, com os faróis apontados. Saem do carro e o guarda António Ferreira bate no vidro. Estará Pedro a fingir que dorme? Num ápice, abre os olhos, levanta as mãos e diz: Sr. Agente, tudo bem? Estava aqui a descansar um bocadinho. Os agentes seguem então o procedimento normal e pedem a Pedro para sair da carrinha, se fosse GNR, diria para sair da viatura. Algo que Pedro faz sem oferecer qualquer resistência e, ao espreitar para a carrinha, reparam que é aquilo a que podemos apelidar de pardieiro, ou como diz o meu pai, uma pocilga. Muito lixo, pacotes vazios, 2 garrafas de gin por abrir, papéis e mais papéis. Pedro apresenta os seus documentos, pedem-lhe para abrir a caixa aberta que estava coberta por uma lona e diz-lhes que aquilo é material para a agricultura. Quando António Ferreira, o agente da GNR, lhe pergunta o que fazia com 2 jerrycans cheios de gás, óleo ou gasolina, na altura não sabia muito bem, Pedro responde: Isso é para o trator. Vou semear aveia. Tudo parecia normal. O guarda Carlos recolhe os dados do Pedro, enquanto o António comunica com o posto de comando da guarda para obter informações sobre aquela carrinha Toyota Hilux preta. Apercebem-se que está em nome de uma mulher que Pedro diz ser uma sócia sua, mas sabemos que é uma ex-namorada. Os agentes acharam, ok, tudo bem. Ainda assim, António pede ao seu colega, ao Carlos, para contactar o comando da guarda de Fornos de Algodres, para perceber se existe algum antecedente de Pedro Dias. Durante o telefonema, Pedro e o agente António Ferreira estão juntos à carrinha de Pedro Dias. E quando o agente Carlos se aproxima do colega para lhe transmitir a informação que tinha acabado de ouvir ao telemóvel, fala de uma forma discreta para que Pedro Dias não ouça. E a mensagem é clara. Ao ouvido de António, Carlos diz-lhe: Pedro Dias tem antecedentes criminais, já referenciado pelas autoridades. É um homem considerado perigoso. Pode até estar armado. A mensagem é passada e surge como um prenúncio daquilo que está prestes a acontecer. De repente, no meio da vegetação densa, vindo dos arbustos, ouve-se um estrondo. Os guardas desviam o olhar e, sem que nada o fizesse prever, Pedro Dias aponta uma arma à cabeça do agente Carlos e, sem dar tempo para despedidas ou pedidos de misericórdia, dispara contra Carlos Caetano. O jovem cai no chão imediatamente. António, o seu parceiro de tantas noites, fica em choque e agora é a sua própria cabeça que está na mira de Pedro Dias, a 60 centímetros. E Pedro avisa: Se tu te mexes, eu rebento os cornos. Vais fazer-lhe companhia. Apesar da ameaça, António começa a gritar pelo seu colega caído no chão, na esperança de ainda estar vivo, mas Carlos não reage e Pedro continua: Mas tu és burro, tu não vês que ele está morto? De seguida, e sempre com a arma apontada à cabeça, António é desarmado, tira o cinturão e Pedro Dias ordena-lhe ainda que faça o mesmo ao seu colega, que se encontra inanimado no chão. Quando António se baixa e se aproxima do seu colega prostrado, ainda o abana na esperança de estar apenas inconsciente, a precisar de ajuda médica urgentemente, mas Pedro apressa o momento e obriga António a entrar no carro de patrulha, no lugar do condutor, e obedece aos comandos de Pedro Dias, até porque ele tem uma arma apontada ao seu peito. A ideia de Pedro era simples: circular pela vila, pedir informações sobre umas matrículas para que não levantassem quaisquer suspeitas. António Ferreira, usando o seu rádio, portanto é um walkie-talkie, comunica com o posto de comando onde está Vítor Silva e vai-lhe pedindo informações de várias matrículas. O Vítor ainda estranha tanto pedido de matrículas, àquela hora, é uma a seguir à outra e a seguir à outra, mas deixa-se estar, até porque a voz de António parecia normal, porque era obrigado a disfarçar o terror na voz, sob a pena de morrer naquele instante. Depois de uma ronda pela vila, voltam ao hotel, onde jazia Carlos Caetano. Pedro Dias diz-lhe para sair do carro e colocar o corpo do seu colega na bagageira do carro da GNR.
e António é obrigado a fazer tudo isto. Arrastou o corpo de Carlos, com cuidado, endireita-lhe o blusão, suplica para que o deixasse em paz, mas Pedro continua frio e assertivo e a dar-lhe ordens, e cada hesitação do guarda só fazia aumentar a ira de Pedro. Já com o corpo de Carlos Caetano na bagageira, Pedro Dias conduz até um lugar ainda mais inóspito. Percorrem vários caminhos, na Serra da Freita, que Pedro conhece tão bem. Ele tem um plano bem pensado, pelo menos parece. Usa até um passa-montanhas para não ser reconhecido nas câmaras de vigilância dos postos de combustível por onde passam. Ao lado, o guarda António tem uma certeza. Vai ser executado e deixado no meio da serra, sozinho, eventualmente apenas com o cadáver do seu colega. Pedro continua por caminhos estreitos e pouco próprios automóveis, numa serra às escuras. Ainda houve um momento em que o carro derrapa e vai abaixo, parece não conseguir prosseguir. O guarda António ainda pensou: olha, o carro de patrulha está a ajudar-me. Mas não. Depois lá seguiu a marcha. A certa altura, Pedro para o carro e ordena ao guarda que se algema um pinheiro que lá se encontrava. Quando o António sai do carro e se prepara para se algemar ao pinheiro, escorrega e nesse instante leva com um tiro na cabeça que o faz cair e perder a consciência. Pedro Dias acaba de abater o segundo guarda, o António Ferreira. Tem a certeza que ele está morto, só pode estar. Levou um tiro na cabeça. Arrasta o corpo de António e tapa-o com pedras e vegetação. Foge do local, mas não para muito longe. Se estes crimes por si só seriam macabros, não foram os únicos naquela madrugada. Pedro Dias abandona o carro da GNR junto de uma estrada nacional, num caminho de terra batida, com o cadáver de Carlos no interior, e caminha até à Nacional 229, onde faz sinal para algum carro parar. Eram 6h30 da manhã, quando o casal Liliane e Luís Pinto encostam o seu veículo, muito possivelmente para auxiliar aquela pessoa que pedia ajuda ou que, fazendo-se passar por um GNR, mandou parar o casal. O que é certo é que Liliane e Luís iam a caminho de uma consulta em Coimbra e planeavam ter um filho em breve. As centenas de euros que levavam na carteira eram para esse fim. Não sabemos que conversa terá ocorrido, apenas que o primeiro a ser abatido foi Luís Pinto. De seguida, Pedro Dias obrigou Liliane a arrastar o corpo do seu marido para junto da vegetação, e é lá que também dispara contra Liliane. Um tiro, que embora não a tenha matado imediatamente, acaba por o fazer alguns meses depois. Liliane ainda batalhou pela sua vida no hospital, mas morre a 12 de abril de 2017. Pedro acaba por escapar no carro do casal e conduz em direção ao hotel das Caldas da Cavaca, onde esconde o carro a 300 metros e recupera a sua carrinha preta, parada junto ao Hotel Esqueleto. Segue na sua Toyota e vai ter com uma ex-namorada sua, que é surpreendida com a sua presença. Pedro precisava dela, da ex-namorada, para trocar a sua carrinha, portanto precisava de boleia de um lado para o outro, e embora não lhe desse jeito, acaba por lhe fazer a vontade. Durante a viagem, ele diz-lhe que está contente por ter ganhado a custódia da sua filha, na altura com 10, 11 anos. E antes de se despedirem, pede-lhe para, se alguém perguntar por ele, dizer apenas que passaram a noite juntos. Quando António ganha alguma consciência e se levanta, não quer acreditar que está vivo. Mas por quanto tempo, se nem sequer sabia onde estava? Com uma t-shirt atada à cabeça para estancar o sangue, começa a caminhar com muito esforço para alguma parte, longe dali. António está no meio da serra, começa a perder as forças à medida que se arrasta pelos caminhos abaixo. Vai cambaleando, cai, tem noção que lhe resta pouco tempo e quando, num certo momento, se depara com 2 caminhos possíveis, no meio daquilo que parecia ser o nada, começa a ouvir ao fundo o canto de um galo. Com o olho direito fechado e encharcado em sangue, segue na direção daquele canto, que nada mais era que a sua salvação. Seguindo por uma estrada que lhe parecia familiar, encontra a casa de um colega, amigo seu, o Capo Santos, o amigo que vai ser crucial em todo o seu percurso daqui para a frente e no apoio que lhe deu. O Capo Santos, assustado, apressa-se a acudi-lo e abre-lhe o portão. Mal reconhece António inicialmente, tais eram os danos físicos provocados pela bala. António é levado para o hospital, não sem antes falar da identidade do assassino do seu colega. Está montada a caça ao homem.
Ainda na manhã de terça-feira, quando a ex-namorada é abordada pela GNR acerca do paradeiro de Pedro Dias, ela ainda conta a versão que lhe foi pedida. Mas horas depois, ao ser confrontada com a gravidade dos crimes, volta atrás e confessa a verdade e passa a colaborar inteiramente com as autoridades. Por esta altura, não sabemos onde para Pedro, apenas que deixou um rastro de destruição por onde passou. Durante os dias e as semanas seguintes, as autoridades não poupam esforços para reconstituir todos os crimes e procurar Pedro Dias. Os corpos são encontrados no próprio dia e no bolso do guarda Carlos, o primeiro a ser morto naquela noite, estava a carta de condução do seu assassino. Seguramente Pedro esqueceu-se desse pormenor. Afinal, não tinha sido assim tão cuidadoso, não? Não me vou rir. Imaginem isto tudo, tanto trabalho, e depois lembrar-se: ei, esqueci-me do meu BI no bolso. A atrocidade dos atos chocam a vila e o país. Pedro podia estar em Aroca, de onde é natural, ou em Espanha, ou noutro sítio qualquer, no fundo. O que é certo é que Pedro está em fuga e é procurado pela polícia em toda a parte. Refugia-se numa casa que julga estar abandonada em Aroca, mas no dia 16 de outubro é surpreendido por Maria Lídia, filha da proprietária da casa, e ela a dar comida ao gato. Estou-me a rir porque estou a imaginar o gato sozinho naquela casa, a deparar-se com o Pedro Dias, a ver o Pedro Dias entrar em casa e... enfim. A filha da proprietária da casa ia lá dar comida ao gato. E não contava, claro, ver Pedro Dias. Reconhecem-se rapidamente, até porque são da mesma terra, e Pedro começa a bater em Maria, com a cabeça dela contra o chão. Maria ainda dá a luta e responde-lhe com pontapés, e ao tentar fugir, Pedro aponta-lhe uma arma e diz-lhe para estar quieta. Os gritos de Maria fazem com que um vizinho vá ao seu encontro. Estão agora 2 pessoas dentro da casa, para além de Pedro, que só queria estar sozinho e não ser reconhecido. Mas matá-los ali seria imprudente. O ruído iria denunciá-lo. Pedro leva-os então até um quarto, sempre ameaçando com a arma em riste, prende os braços dos dois, rouba o dinheiro ao vizinho, assim como o seu relógio, telemóvel e o seu carro. Antes de escapar novamente daquele local, daquela casa, Pedro Dias coloca uma batata na boca de Maria e do vizinho e amarra um tecido à volta. Era para se calarem, no fundo. Poucos minutos depois de Pedro fugir, eles conseguem pedir ajuda e Maria é rapidamente socorrida. Acaba por sofrer, meses depois, um AVC que acredita ter sido resultado das pancadas fortes levadas a cabo por Pedro Dias. No dia 8 de novembro de 2016, Pedro Dias entrega-se às autoridades, na presença da comunicação social, que contacta previamente, juntamente com a sua advogada, para captar o momento. Estamos a assistir em direto à entrega de Pedro Dias, fugitivo há 4 semanas. Pedro Dias está aqui. Eu estava já a pôr em prática a sua estratégia e teoria, que viria a espalhar e confundir a opinião pública. Culpou as vítimas e recusa até hoje a autoria dos crimes, apesar das claras evidências. Muitas vezes pensamos que por detrás de uma pessoa violenta está um passado ou uma infância marcada por violência também e abuso. Mas no caso de Pedro Dias, tudo indica que ele tenha sido até bastante mimado pela sua família, habituada a desculpar e a pagar os furtos e os danos que Pedro Dias ia fazendo. Ele nasceu em Angola, mas veio aos 2 anos para Aroca, onde completou o 12º ano. Estudou aeronáutica em África do Sul, estava a tirar o brevet de piloto em Portugal e era por isso que tinha alcunha de piloto, mas não pilotava nada. Apresentava-se sim como empresário agrícola, dono de 2 quintas, uma em Aroca, outra em Mangualde. Conversámos com Pedro Proença, o advogado do sobrevivente António. Ele falou-nos um pouco de quem era Pedro Dias e os seus antecedentes familiares, e também um pouco sobre a sua infância. Aquilo que havia a percepção é de que este indivíduo era um indivíduo muito conhecido das autoridades. Portanto, era um indivíduo que estava referenciado não só no contexto desse processo de violência doméstica, mas era um indivíduo que era suspeito da prática de um conjunto significativo de furtos, para além de outros atos que a Polícia Judiciária nunca conseguiu provar ao longo dos anos. Nomeadamente, por exemplo, incêndios, fogo posto e suspeitas até da prática de outros crimes de homicídio. Pronto. E, exato. pronto. Alguns trabalhadores que desapareceram. Exatamente, pronto. E, portanto, da parte da Polícia Judiciária, aquilo que nos foi transmitido logo no início foi que estávamos perante um indivíduo que realmente tinha um histórico de comportamento criminal, da qual se tinha saído sempre muito bem, o que lhe dava também um certo sentido de impunidade, digamos. Pronto. Para além disso, este indivíduo é um indivíduo que é de uma família muito influente da sua zona de origem. Até porque
Muitas vezes o pai pagava as faturas não, o que ele roubava das lojas, não é? Era um indivíduo muito influente, isso depois foi perceptível também em julgamento. Era um indivíduo que tinha uma proteção muito assertiva por parte da sua família. Havia quase que ali, digamos assim, não só uma desculpabilização relativamente a tudo o que era o comportamento dele em termos históricos desde a adolescência até àquela data, e havia também uma tentativa muito nítida por parte da família de ocultar e tentar preservá-lo da investigação de certas coisas. Com receio, se calhar também, não é? Suspeitas, havia aqui no plano do profiling, aquilo que me parece, e falo de muitos anos a contactar com a realidade deste tipo de crimes e de homicídios e de outro tipo de situações, aquilo que me parece concretamente neste caso é que estávamos perante um indivíduo que tinha uma posição muito específica dentro desta família. Era um filho rapaz único, era um indivíduo obviamente muito protegido desde criança por parte da família. Eu arriscar-me a utilizar a palavra mimado, digamos assim, o indivíduo a quem se desculpava qualquer tipo de comportamento. Havia registros de que este indivíduo na infância tinha um certo prazer sádico em mutilar animais, que gostava de levar as cabeças decapitadas dos animais para a escola para assustar os colegas. E, portanto, havia aqui um sintoma de um comportamento desviante, antissocial, que nunca foi valorizado pela família e que depois se arrastou ao longo dos anos e que culminou nestes atos e que depois culminou numa postura, para quem é o observador desta realidade, que é muito típica deste tipo de indivíduos sociopatas, que foi de uma postura de total indiferença e frieza durante o julgamento, nomeadamente nas fases mais intensas do julgamento, em que depuseram os familiares das vítimas, que, como a Rita pode imaginar, são momentos de uma intensidade emocional tremenda, não é? E aquilo que me pareceu, e eu estava sentado na sala de audiências mais ou menos a esta distância do arguido, e fui observando o seu comportamento, e havia uma total frieza, uma total indiferença ao sofrimento daquelas pessoas. A investigação e a acusação de Pedro Dias foram muito bem sustentadas. Não havia grande margem para dúvidas de que ele era o culpado daquelas 3 mortes e pelos danos físicos causados a outras 3, pelo menos. O advogado fala-nos também de vários momentos marcantes em tribunal, desde Pedro enraivecer-se e insurgir-se contra os advogados, à total frieza ao ouvir e encarar os familiares das vítimas. Da parte da defesa do Pedro Dias foi feito aquilo que competia à defesa dentro daquilo que era, obviamente, as limitações que uma defesa desta natureza tem em função da quantidade avassaladora de provas que existia e, sobretudo, no confronto com aquilo que eu acho que é um dos relatórios mais exemplares que a PJ alguma vez apresentou em matéria de suporte a uma acusação a crime. E também do processo. Os meios que foram utilizados em termos de investigação foram meios pouco vistos em Portugal, em que houve instruções específicas para não se olhar a custos, meios de recolha de prova biológica, de prova física, utilização de meios materiais no terreno, recurso a drones, recurso a aviões. Um homicídio a monte, ou seja, é uma coisa... Assim, para vocês terem uma ideia daquilo que eu sei, só a celeridade extrema com que a prova biológica, e havia aqui, por exemplo, indícios de ADN na arma que tinha sido descoberta e em vários vestígios que havia... Só a celeridade extrema com que essa prova biológica foi tratada custou perto de 300 mil euros. Portanto, estamos a falar de recursos a meios em que os custos não foram tidos em conta. E bem, e portanto houve aqui um empenho absoluto da parte da Polícia Judiciária com tudo o que havia de mais moderno e tudo o que havia de mais sofisticado no sentido de uma recolha de prova, que levou depois a que a elaboração deste relatório final, que foi suporte da acusação, fosse quase blindado, digamos assim. Agora, o julgamento ficou marcado por quê? Obviamente ficou marcado pela postura fria, pela postura distante, indiferente, sobretudo indiferente, do arguido relativamente à gravidade dos factos que estavam imputados. Um pormenor que eu achei curioso foi que ele esteve muito entretido durante o julgamento a tomar notas
de tudo aquilo que as testemunhas vinham dizendo, que se queixou 2 ou 3 vezes que a carrinha celular que o trazia para os julgamentos era muito desconfortável, que lhe fazia dores nas costas, por o depoimento de uma advogada amiga de infância dele, que veio dizer, e isso foi talvez um dos momentos interessantes do julgamento, porque permitiu ao tribunal de alguma forma também percepcionar o caráter extremamente bipolar deste indivíduo, que foi o momento em que essa advogada veio como testemunha abonatória, e aquilo que eu vou contar pode parecer caricatural, mas é verídico, aconteceu, e no âmbito do seu depoimento abonatório, essa advogada, amiga de infância do Pedro Dias, disse que no estabelecimento prisional de Monsanto, onde ele estava detido no decurso do julgamento, que tudo o que eram aves que passavam por cima, quando ele estava no pátio, tudo o que eram aves, pombos e pardais que passavam por cima do estabelecimento prisional, que desciam e pousavam na cabeça dele e pousavam nos ombros dele, porque ele tinha era uma pessoa tão boa, e tinha uma aura tão positiva, que até os animais percebiam essa aura. Eu nesse momento, em contrainstância, como eu disse, o Pedro Dias, curiosamente ou não, talvez pela logística do próprio Tribunal da Guarda, estava sentado muito próximo dos advogados, dos assistentes. Estava uma questão de 2 metros dos advogados dos assistentes, e há um momento em que eu na contrainstância do depoimento dessa testemunha abonatória, pergunto a essa testemunha se tinha visto as pombinhas e os pardais a aterrar na cabeça do Pedro Dias. Confesso que o fiz inadvertidamente com um sorriso nos lábios, porque achei de facto que aquilo era caricato, e o meu sorriso e o sorriso dos meus colegas que estavam como advogados dos assistentes, de repente do nada provocou uma ira descomunal no Pedro Dias, que quase como se tivesse uma mola invisível saltou para cima de nós. Foi o tempo só dos elementos do GISP que o estavam a enquadrar na sala de audiências o terem agarrado, porque não tenho muitas dúvidas que aquela fúria que veio do nada, o indivíduo estava completamente passivo e indiferente a ouvir aquilo, e de repente do nada saltou para cima de nós, na direção da nossa mesa, com uma agressividade e com um ódio nos olhos, uma coisa absolutamente assustadora, que originou, obviamente, também uma reação por parte do coletivo do tribunal, e eu confesso que a nossa sorte foi que, de facto, os 2 elementos do grupo de intervenção dos serviços prisionais que estavam a enquadrá-lo foram extremamente profissionais e o agarraram. E, portanto, aquilo foi um momento em que se percebeu que por trás daquele olhar cândido, quase infantil que ele tinha, quase de uma criança grande, havia ali um perfil negro escondido muito, muito evidente. Isso é corroborado também pela ex-mulher e várias testemunhas. Sim, exatamente. De resto, relativamente à audiência, acho que o momento ali, dos 2 momentos para mim mais marcantes, foi o depoimento do Ferreira, que foi um depoimento que surpreendeu a todos positivamente, porque o Ferreira foi de uma lucidez, foi de uma objetividade, foi de uma coerência, e o facto de ele ter tido a coragem de prestar o depoimento com o arguido ali na sala, a mesma pessoa que o tinha tentado matar, foi extraordinário. O Ferreira, de facto, foi, na minha perspectiva, foi uma surpresa muito positiva. Já se conseguia expressar melhor, estava apoiado pela psicologia, mas teve um depoimento muito bom. E foi o depoimento da mãe da Liliana, que foi talvez um dos momentos que mais me marcou nos meus 30 anos de profissão, porque a mãe da Liliana teve a coragem, digamos assim, de prestar depoimento, muitas vezes olhando na cara do Pedro Dias. A senhora num sofrimento e numa agonia tremenda, porque a Liliana depois teve aquele quadro complicado de não ter morrido imediatamente e ter estado numa situação quase vegetal ao longo daqueles meses, 2 ou 3 meses no hospital, e a mãe da Liliana faz o depoimento muitas vezes voltando-se para trás
e encarando cara na cara com o Pedro Dias. E aí, de facto, o que nos impressionou a todos foi não só a coragem da senhora, a capacidade que ela teve de expressar o seu sofrimento perante o tribunal e na cara do Pedro Dias, e por seu turno o olhar de total indiferença do Pedro Dias, tomando umas notas como se aquilo nunca tivesse acontecido. E de facto a senhora estava ali a descrever o sofrimento da filha, que teve uma morte agonizante, como todos nós sabemos, não é? E isso marcou-me muito, não só a postura da mãe, da Liliana, de sofrimento genuíno que expressou ali, e por outro lado a total ausência de empatia por parte do arguido, que foi incapaz de mexer uma pestana durante o depoimento da senhora, o que é assustador, digamos assim. Durante o tempo em que esteve desaparecido, há também um contacto que poderá ter sido essencial nas primeiras horas após os homicídios e quando a polícia já se encontrava à sua procura. Exatamente, já estava no Pedro Dias. Foi por pouco que não se cruzaram na zona. Foi por pouco, e não só, quer dizer, o Pedro Dias, inclusivamente, era amigo, e foi testemunha deste processo, era amigo de um elemento de outro posto da GNR, que tinha o contacto pessoal do Pedro Dias. Okay, daí também e há um telefonema desse elemento da GNR, desse militar da GNR, para o Pedro Dias, em que o informa, e isso depois foi muito mal aceito pela própria Polícia Judiciária e foi tido como alguma imprudência por parte desse militar da GNR, porque o Pedro Dias apercebe-se que está a ser procurado por força desse contacto desse militar da GNR. Chegou a atender o telefone? Chegou a atender o telefone. Portanto, o Pedro Dias atende o telefone uma primeira vez a esse militar da GNR, e é esse militar da GNR que o conhece pessoalmente, que diz: Pedro, há aqui uma situação que precisamos de esclarecer, faz favor, vem ao posto, queremos falar contigo. Claro que acredito que tenha sido nas melhores intenções, mas o que é fácil... Mas obviamente que aquilo não podia ter sido feito. E interferiu, e a partir desse momento o telefone do Pedro Dias fica em silêncio. A partir daí deixou de ser possível contactar com o Pedro Dias. Foi nessa altura que ele também se começa a desfazer de tudo e mais alguma coisa. Claro. Portanto, esse contacto já com o carro novo desse militar da GNR, que foi feito à revelia, digamos assim, da própria linha de comando, foi feito por um militar da GNR que era amigo pessoal dele, e que o senhor militar da GNR, que na altura já estava colocado em Viseu, salvo erro, foi explicar isso ao processo, que conhecia muito bem o Pedro Dias, que tomava uns copos com ele, inclusivamente, e que lhe ligou a dizer: olha, entrega-te porque está aqui umas dúvidas. Foi encontrado, é esse militar que diz que foi encontrado a carta de condução no uniforme do Caetano, e o Pedro o que diz é que está a caminho de Espanha, que não sabe nada do assunto, daí que não percebe como é que apareceu, e que está a caminho de Espanha para apanhar um avião, mas que não sabe como é que esse militar da GNR tem a carta de condução. Foi esse telefonema que deu início à fuga do Pedro Dias, que o levou a perceber que já estava a ser procurado e terá atrasado significativamente a captura dele, isso não há dúvida nenhuma. O que é que aconteceu a esse militar? Não faço ideia o que aconteceu a esse militar, mas houve, obviamente, da parte da investigação, neste caso da Polícia Judiciária, e eu penso que até depois das próprias chefias da GNR, um mal-estar muito significativo. Na conversa, o advogado falou de alguns dados curiosos, nomeadamente o contacto de telemóvel com o Pedro Dias, feito por um polícia, que lhe terá falado dos crimes e apressado assim a sua fuga. Também não posso deixar de comentar os passarinhos no ombro do Pedro Dias. Mas tenho algum medo que ele me parta a cara quando sair da prisão. Portanto, preferia mantê-la a cara. Há também um testemunho muito completo que nos deixa perceber o perfil de Pedro Dias. É relatado pela sua ex-companheira, mãe da sua adorada filha. Ela é veterinária, conheceu Pedro Dias em contexto de trabalho, foi assistir umas éguas na propriedade dos pais do Pedro, em Aroca, apaixonaram-se e têm uma filha. Mas a relação acaba ainda antes da menina nascer. A sua ex-companheira confessa que Pedro Dias era extremamente controlador e já depois de acabarem, e porque dormiam volta e meia juntos, em camas separadas por causa da filha, ora dormiam em Aveiro, ora em Aroca, numa destas vezes ele roubou-lhe o telemóvel e viu as mensagens. Ele fica passado com um café com um amigo e chama-lhe nomes que vocês imaginam quais, não é? Vaca para baixo. Embora Pedro já tivesse outra namorada, aquele encontro com um amigo enfurece-o. Foi perseguida e insultada por Pedro Dias, o que ele levou a apresentar uma denúncia na justiça, e ele foi considerado culpado por violência doméstica e é condenado a pena suspensa por 23 meses. Durante o tempo em que a filha passava alguns dias de fim de semana com o pai,
Tanto ele como ela, a filhota, queriam viver juntos. Perante a insistência da filha, a mãe deixa-a viver com os avós, os pais do Pedro, em Arouca. Algo que causou alguma dor à veterinária, ex-namorada do Pedro. Ela conta também um episódio em que ele deu um pontapé na cabeça de um cliente seu que lhe devia dinheiro. Fez-o sempre de uma forma calma e serena, sem nunca avisar ninguém de que lhe iria bater. Conta também que era normal passar longas temporadas a dormir fora de casa, que chegava a sair de cavalo para o meio da serra, que conhecia tão bem, Serra da Freita. Regressava dias depois, por onde andava, ninguém sabia. Mas Pedro é descrito como um homem pronto para tudo, e se desejasse alguma coisa e pertencesse a outra pessoa, simplesmente roubava. Considera que o seu ex-companheiro oscila rapidamente de um estado de humor agressivo para de extrema simpatia com os outros. Diz que o seu estado normal é de uma agressividade latente extrema que mostra apenas quando lhe convém. Não considera Pedro Dias destemido ou corajoso. Antes, inconsequente face ao verdadeiro perigo. Estima que perdeu cerca de 75.000 euros em despesas com ele. Alguns empregados que trabalharam com Pedro desapareceram misteriosamente e muita gente tinha medo dele. Tinha tanto de cativante como de perigoso. Em conversa com o advogado, ele conta-nos como conheceu António Ferreira, o sobrevivente desta noite sangrenta, e como Pedro Dias é controlador e carismático. É até um indivíduo que já criou ali empatias junto dos próprios elementos da guarda prisional. Portanto, essa capacidade de manipulação deste recluso vai com certeza ser utilizada até ao limite no sentido de permitir que uma avaliação positiva lhe permita sair o mais depressa possível da cadeia. É claro que eu não acredito que ele saia de uma liberdade condicional antes dos 2/3, não, mas acredito que ele, a partir do meio da pena, começa a beneficiar de precárias. E é uma situação que obviamente preocupa a todos, na medida... As vítimas, porque há muitas vítimas vivas. Não? Há vítimas vivas e estes indivíduos são, em termos de perfil de personalidade, são indivíduos vingativos. Portanto, este indivíduo, obviamente, acreditou, e isso foi notório, acreditou até ao último dia do julgamento que a sua capacidade de manipulação lhe ia permitir sair airosamente desta situação. E acha que haverá, nessas saídas precárias, poderá haver perigo? O perigo é real? Mais para as vítimas? Eu acho que o perigo é real, quer dizer, vamos ver uma coisa, nós temos, há um histórico de ameaças feitas durante o julgamento a algumas testemunhas, por parte da família dele, e portanto sabemos de antemão e fomos avisados para isso, de que há obviamente aqui um comportamento da parte da família deste indivíduo de extrema proteção, que levou a que em determinados momentos houvesse testemunhas que tivessem sido diretamente ameaçadas. Então, desculpa, só interromper, a família acredita que ele cometeu os homicídios? Não, aliás, isso foi notório da parte do depoimento das irmãs do arguido, de que houve uma total defesa do familiar, no sentido de não acreditarem que ele foi o autor destes crimes e que foi alvo de uma cabala, foi alvo de uma instrumentalização do processo no sentido da sua responsabilização. Ora, o indivíduo com este perfil e com este caráter sociopata não só nega a sua responsabilidade pela prática dos factos, independentemente de ter sido ele ou não a primeiro o gatilho daquelas armas, como responsabiliza as vítimas por aquilo que lhe aconteceu e que aquilo que aconteceu. Eu fui ao encontro do Ferreira Guiar da Beira. O que é que eu encontrei? Encontrei, num primeiro contacto, um indivíduo profundamente traumatizado. Um indivíduo com imensa dificuldade em expressar-se, em contar os factos. Um indivíduo aterrorizado. O Ferreira estava naquele momento, e estamos a falar no momento em que o Pedro Dias estava em fuga, estava a monte, e portanto o Ferreira vivia com o pavor, mas um pavor real, de que o indivíduo aparecesse para o eliminar, na medida que ele era uma testemunha fulcral.
para além do pavor, do trauma, de uma dificuldade gigantesca em recontar o que se tinha passado. Não que o Ferreira não se lembrasse daquilo, mas porque, de facto, reviver a experiência era, de facto, alguma coisa muito perturbadora. E, portanto, naquele momento, os meus receios de que aquela testemunha pudesse estar condicionada, uma testemunha essencial pudesse estar condicionada pelo seu trauma, eram reais. Felizmente, no período que decorreu entre esse momento, e eu depois fui várias vezes à casa do Ferreira, entre esse momento e o momento em que se deu o julgamento, em que o Ferreira foi chamado a depor, felizmente, e com recurso importante ao trabalho da psicologia. Fala de um amigo que foi muito importante para ele, um colega. E não só, quer dizer, o Ferreira neste momento está confrontado com uma realidade que é terrível, que é aquilo que nós achamos que é uma aparente desvalorização por parte da GNR desse trauma. Estamos a falar de um indivíduo que foi executado a sangue frio e que foi enterrado vivo. Portanto, é preciso dizer isto, não é? E o Ferreira, neste momento, sente que não tem capacidade para voltar a exercer a profissão, tem um pavor terrível às armas, portanto foi um indivíduo que adquiriu um pavor terrível às armas, ou que para um elemento das forças de segurança é muito mau, e tudo o que lhe recorda o exercício da sua função na ligação que faz a estes factos, levam-no a recusar quase instintivamente qualquer contacto com isto. Está basicamente com stress pós-traumático. Está com stress pós-traumático terrível, Sim. claríssimo, para além de que tem uma bala alojada na coluna vertebral, que não é amovível, que não se pode retirar cirurgicamente, porque qualquer desvio de milímetros que haja na extração daquela bala pode provocar uma situação de paralisia faz definitiva. Com que ele não possa, por exemplo, fazer exercício, correr, saltar. De coisas tão simples como, por exemplo, não poder caminhar num soalho flutuante. Ou andar de elevador. Porque qualquer oscilação que haja pode provocar uma deslocação, nem que seja meio milímetro daquele... Está um milímetro. E ele fica paraplégico. Para sempre. Pedro Dias foi condenado a 25 anos de prisão. Nunca chegámos a saber a origem daquele estrondo no meio da vegetação, nem o que terá levado Pedro Dias a atirar nos agentes e no casal, a sangue frio. Ao que tudo indica, estava sozinho e poderá ter ficado enraivecido com a possibilidade de ser detido quando tinha há tão pouco tempo conseguido a custódia da sua filha. Possivelmente a única pessoa por quem Pedro nutre um amor. E vá lá. Podia ser, não é? Nem me vou meter. O advogado diz também que Pedro Dias é um homem muito controlador e inteligente, que conseguiu, inclusivamente, ganhar a simpatia por parte da equipa prisional, toma até conta do bar prisional. Espero que não seja o mestre de cerimónias. Pedro Dias será sempre um homem perigoso para a sociedade? Poderá ele sair um dia da prisão com vontade de se vingar? Ai, mãe, espero que não. Só o tempo dirá. Mas antes que isso aconteça, é bom que avaliem bem a personalidade dele e estejam sempre a vê-lo no GPS, por a favor. Não, sempre. Queria agradecer a disponibilidade de Pedro Proença, o advogado da vítima António Ferreira, também a António Ferreira, com quem tive a oportunidade de conversar ao telefone e me sugeriu comprar o livro, que li numa viagem até a Holanda. Fiquei até arrepiada na altura em que ele fala da vocação de ser polícia. Vale a pena, está muito bonito. António Ferreira está decidido em seguir em frente, sendo que tem muito mais para dar e a sua vida não se resume a este trágico evento. Parabéns pela coragem, António, e siga para bingo! No guião, locução e edição, Rita Camarneiro. Produção, Guilherme Michelini. Banda sonora original de Pedro Durão. Investigação, jornalistas Domingos Nobre, Inês Marques e Rita Camarneiro. Marketing criativo, Tatiana Medeiros. Sonoplastia, Martinho Cardoso. Para assistirem ao Dominó ao vivo, basta participar em clubinho.pt. A primeira pista sobre o caso que estou a falar foi um crime violento que envolveu mais do que um agressor. Aconteceu no norte do país. E aqui vai a segunda pista. E esta eu acho que vai ser de caras. Há uma rua com o seu nome. É uma vista muito rápida, desculpem.
Até isso, há uma rua com o seu nome. Aproveito também para sugerir uma nova temporada da série Temo o Teu Vizinho, que conta histórias de pessoas que têm os piores vizinhos de sempre. E porquê? Porque são vizinhos que matam. Mais valia andarem só de salto alto, não é? Mas agora imaginem, ter um assassino no andar de cima a andar de salto alto. É coisa para... É bem aterrorizante, não é? Vai para o ar dia 11 de abril, Temo o Teu Vizinho, no AMC Crime. Este foi o Dominó, um podcast AMC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. Se quiserem contactar-me, podem sempre fazê-lo através da página do Dominó no Instagram, está muito bonita, ou através de hey@ritacamarneiro.com. E não se esqueçam de participarem no passatempo em clubin.pt. Boa sorte! Beijinhos!